Olá pessoal, estamos em mais um vídeo do curso de redação online. Esse curso tem o objetivo de fazer você melhorar a sua redação e ter um desempenho melhor nos testes seletivos, nas provas internas das empresas, nos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje nós vamos fazer um comentário a respeito da redação do último Enem, do Enem 2012. Esse comentário do Enem 2012 vai ser feito em duas aulas. Na primeira aula, nós vamos apenas ler e comentar os textos de apoio. E na segunda aula, nós vamos falar do texto propriamente dito e vamos analisar um exemplo de redação que foi feita no Enem 2012. Ok? Então vamos lá. Bom, a proposta de redação. Vamos fazer a leitura e durante a leitura eu vou fazendo os comentários. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema O Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Pois bem, essa primeira parte é muito importante, porque ela diz exatamente o que eles querem que você faça com base nos textos que vão ser dados. Ok? Então o tema é esse, Movimento Imigratório para o Brasil do século XXI. Vamos supor que você não tenha nenhuma ideia a respeito disso, que foi, aliás, a maior reclamação do Enem 2012, que os estudantes não tinham a menor ideia sobre isso, porque foi realmente um tema que não era o tema que estava ali, vamos dizer assim, mais em voga para o momento. Então, o que fazer? Bom, o que fazer? Ler os textos de apoio. Vamos lá. Primeiro texto de apoio. Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais que o anseio de refazer suas vidas trabalhando nas lavouras de café e no início da indústria paulista. Nos séculos XIX e XX, os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias chegaram com o sonho de fazer a América e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país e para a cultura brasileira. Deles, o Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas. A história da imigração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado. Há necessidade de tratar sobre os deslocamentos mais recentes. Um texto aí retirado do Museu da Imigração. Pois bem, o que você deve fazer com base nisso, com base nesse texto? Eu aconselho sempre os meus alunos a fazerem o seguinte. Primeiro, leia. E numa segunda leitura, vá marcando aquilo que for chamando a atenção. Qual é a ideia principal desse texto? A ideia principal desse texto é: o Brasil é um imenso caldeirão de várias culturas, de vários povos e de várias etnias. Enfim, não é ruim, ou melhor, não foi ruim historicamente para o Brasil a imigração. Muito pelo contrário. O Brasil é o Brasil de hoje por causa de todas essas culturas que nós temos aqui. Ok? Esse é o tema desse texto. Então nós temos aí 70 nacionalidades e etnias, sonho de fazer América. Então o que nós podemos construir no nosso texto? Podemos colocar palavras como povos que ajudaram a construir a nossa identidade, pessoas que construíram o Brasil que temos hoje, povos lutadores de diversos cantos do mundo que trouxeram a sua identidade e ajudaram a compor esse imenso mosaico que é o Brasil. Enfim, essas coisas que podem constar no nosso texto e que não configuram plágio, não configuram paráfrase, muito pelo contrário. Você está lendo e tomando posse de um texto base. Isso é perfeitamente legal. Ok? Vamos ao outro texto. Bom, o outro texto é um mapa. E nós temos aí
o outro lado da imigração. Temos uma imigração mais recente e não de um povo que está vindo naquelas correntes imigratórias que nós tínhamos, por exemplo, dos italianos, dos japoneses, com o Kassato Maru e coisas assim. Não. É o povo haitiano que vem para o Brasil fugindo da miséria, fugindo ainda dos reflexos daquele grande terremoto que, entre outras coisas, ceifou a vida da grande Zilda Arnes, que até hoje faz muita falta aqui no nosso país. Enfim, é isso que está colocado aí nesse mapa. Então veja, o primeiro texto fala da imigração do lado positivo, da imigração histórica. O segundo texto, que é esse mapa, nos mostra o outro lado, o lado atual da imigração, desse povo que está vindo buscando também uma vida melhor, mas numa outra situação e, por que não dizer, trazendo problemas para o nosso país. Porque o nosso país não tem condições, não está preparado para absorver essa população, visto que a nossa própria população também não tem emprego, também não tem assistência à saúde, também não tem condições de vida como deveria ter. Então, essa população tem que ser bem recebida? Claro que tem que ser bem recebida. Lógico, é um povo que merece também o nosso carinho, é um povo que também merece o nosso acolhimento. Mas aí nós temos um problema. Opa, o Enem colocou para nós aí um problema. E isso com certeza vai ter que constar na nossa proposta de intervenção. Porque está dizendo lá, uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então ela está mais ou menos indicada aqui. E quando fala em respeitar os direitos humanos, não está falando em pegar esse povo, botar num navio e mandar de volta. Não está falando em pegar esse povo e simplesmente chutá-los para fora. Não. Está falando em criar condições sociais para que esse povo possa conviver, ou, se não, uma alternativa que seja humanamente correta. Ok? Pois bem, agora vamos para o terceiro texto. Nos últimos dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou ilegalmente no Brasil pelo Acre, elevando para 1.400 a quantidade de imigrantes daquele país no município de Brasileia, no Acre. Segundo o secretário adjunto de Justiça e dos Direitos Humanos do Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da cidade. A Defesa Civil do Estado enviou galões de água potável e alimentos, mas ainda não providenciou abrigo. A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande grupo de haitianos chegou a Brasileia no dia 14 de janeiro de 2011. Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos, obtêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de trabalho e CPF para morar e trabalhar no Brasil. Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que buscam o Brasil para viver, mas pessoas da classe média do Haiti e profissionais qualificados, como engenheiros, professores, advogados, pedreiros, mestres de obras e carpinteiros, porém a maioria chega sem dinheiro. Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus tratavam os imigrantes. Agora chegou a nossa vez, afirma Corinto. Pois bem, vejam vocês. Concordo com os estudantes que reclamaram desse tema, porque realmente é um tema que fugiu do lugar comum. Mas não deixa de ser um tema importante, não deixa de ser um tema atual. Em alguns lugares, como por exemplo em bairros da capital paulista, como Vila Maria, nós temos imensas comunidades de bolivianos. E um grande número deles que residem lá de forma ilegal, muitas vezes sendo explorados em fábricas de costura, que é o tema desse texto agora. Os imigrantes bolivianos
pelo último censo, são mais de 3 milhões, com a população aproximadamente de 9,119 milhões de pessoas. A Bolívia, em termos de IDH, ocupa a posição de 114º, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O país está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes dirigem-se são Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. Assim sendo, esse é o quadro social em que se encontra a maioria da população da Bolívia. Esses dados já demonstram que as motivações do fluxo da imigração não são políticas, mas econômicas. Como a maioria da população tem baixa qualificação, os trabalhos artesanais, culturais, de campo e de costura são os de mais fácil acesso. Ok. Agora está colocado aí todo o quadro que o Enem nos pôs. Temos uma constatação de que o nosso país é um país de imigrantes, ok? É um resultado de um mosaico de imigrantes. Todos vocês que estão me ouvindo, inclusive eu, temos parte do DNA de imigrantes. O segundo texto nos fala, que é um mapa, nos fala do fluxo imigratório dos haitianos. O terceiro nos fala do povo do Haiti, que foge das tragédias naturais e que não é uma população pobre, que a maioria é uma população com formação profissional. E o quarto texto nos fala da população boliviana, que foge, ao contrário da população haitiana, foge sim de uma realidade econômica muito ruim. E que não é um povo que tem formação, é um povo que ocupa, que vem buscando aí empregos de baixa formação, de baixa exigência de escolaridade. Pois bem, esse é o quadro que o Enem nos pintou. Eu acredito que com base nessa leitura que nós fizemos, nessa leitura comentada que nós fizemos, muitos de vocês que fizeram a prova ou que ainda não fizeram a prova, mas pretendem fazer agora a prova para treinar para o Enem 2013 ou para as outras versões do Enem, já tenham tido alguma ideia. Mas, caso ainda não tenha, nessa segunda aula desse tema, nós iremos comentar com mais detalhes aí como que nós vamos desossar esse tema aí, esse tema que parece difícil, mas vou mostrar para vocês que a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais tranquila, ok? Forte abraço a todos. Quem quiser entrar em contato comigo, meus contatos estão na tela. Entre em contato aí. Se você quiser uma aula particular via internet de redação, os contatos estão aí na tela também, ok? Forte abraço a todos e até a próxima.